Olá, olá meus amigos, bom dia para todos. Aqui, Marcílio André, do canal Amante da Vida. Lembrando para vocês que hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, como dizem, sextou, né? É aquele dia importante, como os outros também não são, né? Os outros também são importantes, mas a sexta-feira tem uma coisa toda especial, né? Que é aquele, para muita gente, né? É um dia final da semana aí para poder completar a semana de trabalho, né? E iniciar já os processos, né? Para o final de semana, né? Para o verdadeiro sextou, né? Então é hoje, na sexta-feira, que inicia-se, né? As comemorações aí, os happy hours, né? Da vida, né? O pessoal que desempenha aí as suas funções, né? Então, renovando aí, voto de um bom dia, uma boa sexta-feira para você que já conhece o canal, para você que está chegando agora, né? Seja bem-vindo, tapete vermelho para todos vocês e todas vocês, por que não dizer? Então, bom dia para todos. Então, aqui, ó, like, dá aquele like, se inscreva no canal, né? Aproveitando para pedir a vocês aí uma cooperação. Nós estamos aí para completar 30 dias, né? Vamos dizer, o mais famoso um mês de canal Amante da Vida, e pedimos a colaboração de vocês aí para que se inscrevam no canal, pois nós temos uma meta a ser cumprida, né? Uma meta a ser batida de 60, né, de pessoas inscritas aqui no canal. Se vocês puderem colaborar, puderem ajudar, né, porque temos bastante conteúdos, né, conteúdos diversos, variados, como não seria diferente, né? Porque o amante da vida gosta de fazer várias coisas, né? Cantar, dançar, né? Cuidar da saúde, né? Se alimentar bem, cuidar da família, né? E todas essas coisas são importantes, correto? Então, temos aí já um certo número de conteúdo, né? Esse quase um mês que nós vamos completar agora, se Deus quiser, no começo de abril. Então, pedindo a vocês aí para que se inscrevam aqui no canal e ajude a gente a colocar essa meta aí, bater essa meta, porque no nosso trabalho, né, a nossa vida, a gente, né, tem as metas a serem alcançadas. Assim, sempre foi assim. Os ciclos se encerram, mas as metas a gente tem que, né, ou temos que alcançá-las, né? Porque para dar sentido, para dar mais, né, aquela vontade, né, de fazer as coisas, né, e colocar tudo no seu devido lugar. Deixando, né, aquele papo de lado, vamos ao bom dia de hoje, né? O bom dia de hoje especial, perdão, desculpe, para todas aquelas pessoas, né, que têm aí um sonho e estão buscando esse sonho e tentando fazer com que ele vire uma realidade, né? Tem um pigarrozinho aqui chato me incomodando. Desculpa aí. Então, seguindo aqui, né? E então, na vida da gente, a gente sempre tem, né, aqueles planos que a gente, né, pensa, poxa, eu vou fazer isso, estou com vontade de fazer aquilo, né, daquilo outro, né? Então, a gente sempre busca uma pessoa para, né, dividir esse pensamento que a gente tem de, né, de fazer algo, né, que seja bom para a gente e os extensivos. Então, nesse momento, a gente sempre pensa em, né, pedir colaboração de alguém, uma opinião, né, e nem sempre essa opinião, né, ela, né, é aquela de positivo, né? Então, às vezes, quando você vai fazer esse, né, esse contato com outra pessoa, poxa, não, acho que isso aí não vai dar certo. Isso aí, poxa, eu acho que se você poderia pensar em outra coisa, isso aí não vai dar certo, não. Então, mas aí, né, a gente sempre pensa, né, que a pessoa está com a razão, né? Porque a gente vai cheio naquela euforia, naquela, né, aquela vontade, e quando a gente faz o, né, explana, né, para a pessoa que está
conversando com gente, né, que está dialogando, e ela joga um balde de água fria. E aí você pensa, é verdade, eu acho que eu tô viajando, né? Tô pensando numa coisa que é muito difícil de alcançar, eu acho que eu vou desistir. Então, amigos, né? O Bom Dia de hoje vai muito nesse sentido. Quando você tem um sonho, ele é seu. Esse sonho é seu, não é verdade? E você não cansa de sonhá-lo. A cada dia você o sonha mais e mais e mais. Então, a euforia toma um pouco, né, toma conta do ambiente e você precisa, né, dividir isso com uma outra pessoa, né? Não estou dizendo que você não deva fazer. Claro, é evidente que, né, cada um tem uma forma de pensar. Eu penso, da seguinte forma: se eu tenho um projeto, se eu tenho um pensamento para a minha vida, se eu tenho um plano, esse plano é meu. Para eu dividi-lo com alguém, eu tenho que pensar muito com quem eu estou dividindo o plano que eu estou querendo para a minha vida. Porque talvez, não porque a pessoa queira, né? Mas quando você coloca uma ideia sua, né, para terceiros, né, você está abrindo a possibilidade da pessoa interferir no seu plano, no seu sonho, entendeu? E essa pessoa talvez ela não tenha um norte, né? Não tenha um norte, não tenha para onde seguir, né? E ela, né, presenciando, ouvindo aquilo que você está comentando com ela, ela vê que você tem um caminho, não é? Um caminho e talvez ela não tenha ainda percebido que o caminho dela também está ali do lado dela, mas ela só que ela não ainda não despertou. Então, essa pessoa tende a chegar para você e dizer que isso não vai dar certo. Porque se você tiver um plano, seguir no plano e ir em frente, essa pessoa vai ficar sem você. E ela vai olhar para o lado, vai olhar para o outro, vai ver que não tem mais ninguém. Então, fica um negócio meio complicado. Então, você tem que tomar muito cuidado com quem você vai dividir, né, os seus planos, os seus pensamentos para crescimento, para o segmento da sua vida, né? Porque, para mim, na minha opinião, a vida ela é feita de ciclos, né? Como eu já não canso de dizer para vocês, né? Parece até já piegas, né? É também uma palavra lá de trás, né? Eu tenho 63 anos, eu já tenho 6 décadas, né, de entendimento, né, de segmento de vida. Então, alguns ciclos na minha vida já se encerraram. Isso não quer dizer que a vida acabou. Ciclos, eles começam, eles ficam medianos e depois eles vão até o final e se encerram. Nós temos que ter um entendimento do que isso, né, é uma coisa natural. Então, nós temos que seguir. Fechou um ciclo, vai começar um outro logo depois. Isso não quer dizer que a vida acabou ou você não tem mais, né, nenhum norte, não tem mais nada para você seguir e conquistar. Então, ciclos são para ser, encerrados. E nós temos que ter esse entendimento, né? A partir do momento que nós temos esse entendimento, a gente consegue seguir em frente, chegar aonde a gente, né, precisa chegar e quer chegar. Então, quando você tiver um plano de vida, uma questão a ser acertada, né, visualizando o futuro, querendo fazer um projeto, né, naquela euforia, eh, tenha calma, pondere, pense, analise direitinho, para saber se vai ser importante você dividir com qualquer pessoa. Então, você escolha muito bem a pessoa que você vai fazer né, de ter esse diálogo, para que você não perca o seu foco, né? Porque talvez você esteja no caminho certo, só que você está dependendo da opinião de outras pessoas. E as opiniões talvez não sejam aquela mais adequada naquele momento, porque a sua euforia é sua e você está, né, sedento de que aquela pessoa chegue para você e fale: não, estou junto contigo, eu vou junto contigo, entendeu? Vamos lá, eu te ajudo, e tá. Mas esse é o seu projeto. Se ela se enganjar no seu projeto, ela vai deixar de ter o projeto dela, ou se ela tiver ou não, né? Então, basicamente, o que acontece é que você cria uma surpresa, outra pessoa, que ela: poxa, eu não tenho nenhum projeto, só tenho um projeto, poxa,
isso, poxa, e se der certo, ela vai sair daqui, ela vai bombar, ela vai para frente, e eu vou ficar aqui? Ah, não, não vou ficar aqui não. Eu vou junto. Ou se eu não for junto, eu prefiro que ela fique aqui do meu lado, porque esse projeto é dela. Se tudo der certo, eu vou olhar para um lado, para o outro, e não vou ter mais ninguém do meu lado. O que vai ser de mim? Então, tomar cuidado com essas questões, né? Tem algumas formas de você entender e começar a conhecer, né, o pensamento humano, que as pessoas estão pensando. Primeiramente, são coisas, né, que são muito importantes, coisas básicas, mas que no dia a dia a gente não faz, né? Por exemplo, olhar nos olhos da outra pessoa que está conversando com você. Olhe bem nos olhos dessa pessoa. Encare-a de frente. Seja lá o que você for fazer ou falar para essa pessoa. Você mantendo os olhos nos olhos da outra pessoa, né? Você vai conseguir enxergar algumas coisas que passam batido. Por exemplo, o olhar para o lado, o olhar para baixo, para cima, né? Você vai conseguir visualizar a bolinha do olho, né? Vamos dizer assim, para ficar mais popular. A bolinha do olho, ela vai para lá, ela vai para cá, ela vai para cima, ela vai para baixo. E se você encarar a pessoa, se você olhar nos olhos dela, já é um primeiro passo para você descobrir um pouco sobre essa pessoa, correto? Porque é uma comunicação visual. Comunicação visual. Ou ela não está te dando a mínima atenção, está achando aquele assunto muito chato, ou está achando aquele assunto muito poderoso e que ela poderia se apoderar do seu pensamento, então, com certeza, ela vai dizer para você que aquilo ali não vai dar em nada. Logo depois, você fica sabendo que a pessoa fez aquele projeto, o projeto andou, deu certo, o trem passou, você perdeu aquela viagem e aquele trem não volta mais não. A pessoa pegou o seu trem, embarcou na sua viagem e você ficou na estação sentado. Então, muito cuidado, muita prudência, muita calma para poder dividir, né, com alguém qualquer assunto sobre algum projeto que você tenha em mente colocar, né? Colocar em funcionamento. Então, pense bem, eu já passei por isso várias vezes, né? Estou falando para vocês aqui porque, ao passar do tempo, fui aprendendo, né? Porque nós estamos aqui para aprender, para evoluir, né? Para sermos melhores. Então, se nós ficarmos sempre no passado, né? Tentando entender o passado, e nós já estamos aqui no futuro, né? O meu passado, com 20, 30, 40, eu estou com 63. Eu estou vivendo aqui, sou contemporâneo aqui de 2025. Então, eu tenho uma bagagem, assim como você também tem. Então, são 6 décadas de vida. Se eu não conseguir aprender nada nesse tempo, o que eu estou fazendo aqui? Então, é necessário o aprendizado diário, né? Principalmente essa questão de olhar nos olhos da pessoa para você descobrir um pouco mais sobre ela. É o primeiro ponto, né? É o primeiro ponto para você descobrir algo sobre aquela pessoa. É muito importante. Tente fazer isso e você vai ficar muito surpreso, né, com o que você vai ver, e você vai enxergar. A bolinha do olho, essa bolinha do olho diz muito sobre a pessoa que você está dividindo, né, o que você está pretendendo fazer. Então, pense nisso. O bom dia hoje é sobre os seus planos, o que você precisa fazer, o que você quer fazer. Sei que às vezes é necessário diálogo com uma outra pessoa para expandir, né? Mas nem sempre a pessoa vai estar disposta a seguir com esse plano, porque o plano é seu, o plano de voo é seu. Então, você tem que ser o piloto, não é verdade? Se você não conseguir, né, travar ali, segurar e fazer o que tem que ser feito no voo, né, você não vai conseguir, né, manter a viagem no plano de voo que já foi estabelecido. Então, pense nisso,
O bom dia de hoje é sobre isso, uma reflexão. Bolinha dos olhos fala muito, diz muito sobre todos nós, não só o outro, nós também. Espero que você tenha aí uma ótima sexta-feira, que o dia seja maravilhoso, como está. Hoje eu estou aqui no conforto do lar, não é verdade? Normalmente eu faço na área externa, mas hoje eu preferi ficar aqui dentro de casa, né? E fazer esse bate-papo com vocês, porque eu achei mais prudente e mais introspectivo, correto? E sempre que possível, faça reflexão com você mesmo, converse com você mesmo. Isso não é coisa de maluco, não é. Faça reflexões, pense naquilo que você fez, do que você deixou de fazer, no que você vai fazer, que isso dá sanidade mental e faz com que o seu cérebro funcione muito melhor. Paz e bem, sexta-feira maravilhosa, sextou para alguns, né? Os farristas, não estou falando mal, os farristas são muito importantes, né? Os farristas que fazem aquele, né, movimento, eles são danados, né? Faz com que a nossa vida tenha mais aquela leveza, aquela coisa toda, mas pisando aqui no chão, voltando para a terra, prudência, como dizia a vovó, prudência, caldinho de galinha, não faz mal a ninguém. Bolinha dos olhos, olhe e veja muita coisa que ela pode te dizer. Bom dia para você, bom dia para mim, bom dia para todos nós. Tapete vermelho, like, se inscreve no canal. Amante da vida, Marcílio André, fala muito, né? Ai, meu Deus. Gente, muito obrigado aí. Paz e bem. Vídeo aqui legal, maneiro. Reflexões. Correto? Fique na paz. Força. Vem comigo. Você não vai se arrepender. Eu garanto. Marcílio André, amante da vida. Fica comigo. Bom dia.